Eu quero hoje à noite falar sobre uma figura muito conhecida do Antigo Testamento. A história que nós ouvimos desde criança. A história de Jonas e o grande peixe. Uma história muito conhecida. Vamos ler alguma parte da história agora. Em Jonas, capítulo 1. Jonas vem depois de Oséias, Amós, Obadias e Jonas. Então, é mais fácil. Jonas, primeiro capítulo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Ló havia declarado: Homem que fugiu da presença do Senhor. Pelo menos ele achava que estava fugindo de Deus. Será que hoje à noite, nesta companhia tão magnífica, tão bonita, há pessoas que estão fugindo de Deus? Deus tem dado uma orientação para a nossa vida e nós estamos fugindo do propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem falado a respeito de alguma coisa e nós estamos aqui fugindo de Deus. Eu quero que nós pensemos um pouquinho sobre Jonas. É interessante notar que o livro de Jonas é totalmente diferente do que os outros profetas menores. Esse livro não é tanto profecia como biográfica. E nós notamos que a Bíblia mostra que Jonas é uma pessoa histórica, atestado pelo próprio Senhor Jesus. Interessante notar que lá em Mateus 12, Jesus faz referência a ele. Porque assim, disse Jesus: Como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantaram no juízo
com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas é uma pessoa histórica, ele existiu, isso aconteceu com ele. Não entendemos como uma peixe podia vomitar ele 3 dias depois ainda vive. Mas a Bíblia diz, e nós aceitamos esta palavra do Senhor. A história de um obreiro do Senhor, de um crente em Deus, que recebeu uma chamada para o Senhor, mas que fugiu desta chamada. Para que você tenha ouvido a voz de Deus, chamando você para, quem sabe, para ser um missionário, uma missionária. Pode ser que Deus tenha chamado você para trabalhar para o Senhor lá no seu emprego e lá testemunhar para Ele. Pode ser que Deus tenha chamado você para outro ministério, com crianças, na sua própria igreja, mas você tem fugido. Quem sou eu para ensinar as crianças? Eu não tenho muito jeito, mas Deus tem falado com você. E você está fugindo de Deus. Então vamos notar algumas coisas a respeito da vida de Jonas. Primeiramente, nós notamos a sua chamada. Deus chama pessoas de maneiras diferentes. Lembra como Ele chamou Isaías? Isaías, no ano da morte do rei Uzias, o ano quando o grande rei Uzias, que tinha reinado por 52 anos, ele caiu no pecado e morreu. E foi um choque para o jovem Isaías. E naquele ano, Deus deu uma visão para Isaías, uma visão de Deus, o Deus na sua glória, na sua majestade, santo, 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 o Deus santo, soberano. Naquela hora ele sentiu o seu pecado e disse: ai de mim, eu sou um homem pecador. Naquele momento ele foi perdoado. E ele viu a voz de Deus chamando: quem está pronto a ir? Quem vai por mim? Ele disse: eu estou pronto. Isaías recebeu uma visão depois da chamada. Jeremias também. Interessante a chamada de Jeremias lá em capítulo 1 do seu livro. Nós notamos que Jeremias foi chamado e ele disse: eu sou criança ainda. Não era criança. Está dizendo que eu não tenho experiência. Em relação a outras pessoas, eu sou uma criança. Pode ser que você está sentindo isso hoje. Quem sou eu para trabalhar para o Senhor? E não tenho experiência. E o Senhor disse para Jeremias: não diga que você é criança. Eu estou chamando. E eu vou capacitar você. Eu não sei falar, disse Jeremias. Pode ser que você está dizendo isso, especialmente homem, né? A mulher não tem a mesma dificuldade, né? Mas Jeremias, eu não sei falar. E Deus disse para Jeremias: eu vou pôr na sua boca as minhas palavras. Meus irmãos, isso que basta. E se Deus está chamando você para algo na sua obra, aqui na igreja ou lá fora, Ele vai nos capacitar para esta grande obra dele. Logo depois ele deu uma visão para Jeremias. Uma visão de uma árvore. E depois uma visão de uma panela cheia, fervendo, derramando sobre o fogão, ou a fogo pelo menos. E Deus chamou. Mas é interessante que aqui, com Jonas, ele não recebeu nenhuma visão.
Ele simplesmente recebeu uma chamada. E pode ser que tem alguém aqui esperando uma visão, um sonho. Nós temos a palavra. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo ouviu a chamada de Deus quando ele disse: eu ouvi um homem de Macedônia dizendo: venha nos ajudar. E Deus está chamando a gente para a grande obra do Senhor. Jonas recebeu uma ordem. Muito obrigado. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E Jonas recebeu, junto com isso, uma mensagem. Recebeu a ordem, depois veio a mensagem. Versículo 2: clama contra ela, a grande cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Ele recebeu a ordem e recebeu o conteúdo da mensagem que ele tinha que transmitir. Meus irmãos, a nossa mensagem é a mesma. Nossa mensagem é falar contra o pecado, mostrar que a situação do homem é pecaminosa e que o homem precisa se arrepender e chegar a aceitar a salvação de Cristo. O Evangelho é a solução divina para o problema do pecado. Então, o que aconteceu com Deus? Quando ele recebeu essa ordem, recebeu essa chamada, nós notamos, versículo 3, Jonas se dispôs. Ah, que bom! Jonas se dispôs, mas para fugir. Não para ir para a cidade de Nínive. E ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para trás. Que coisa triste ver um homem de Deus, um profeta, fugindo, tentando fugir da presença do Senhor, fugindo do seu trabalho. Mas ninguém pode fugir da presença do Senhor. Você está lembrando como salmista, lá em Salmo 139, ele disse: para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu subir à sepultura, não podemos fugir de Deus. Adão e Eva tentaram fugir. Quando eles pecaram lá no jardim do Éden, eles se esconderam. Deus chegou lá no jardim e disse: onde estás? Deus chamou. Deus está chamando você. Se você está fugindo de Deus, Ele está chamando você hoje à noite para assumir a sua responsabilidade para servir ao Senhor. Ou aqui na igreja, dar mais tempo para o Senhor. Ou quem sabe, para ser um servo contente integral. Quais foram os motivos da fuga de Jonas? Eu acho que um dos problemas havia umas dificuldades. Não era fácil. Já pensou ir para Nínive? Dizem que Nínive era a maior cidade daquela época. Os comentaristas têm calculado que provavelmente era uma cidade de 2 milhões de habitantes. Igual a Brasília, mais ou menos. Naquela época. Por quê? Porque no fim do livro fala de crianças que não sabiam a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. 120 mil. Então foi nesta base que eles calculam que tinha tanta gente. Dizem que o diâmetro do muro da cidade era 100 quilômetros para andar
ao redor da cidade. Uma cidade tão grande. E já imaginou um homem só, chegando naquela cidade, começando a pregar contra o pecado deles? Seria tão fácil alguém chegar lá e cortar a cabeça dele. Não seria o fim. Era perigoso ser um profeta. Provavelmente ele tinha medo. Lá na profecia de Naum, nós notamos que Naum disse que era uma cidade pecaminosa, imoralidade terrível, desonestidade, violência. Ai de seu Naum, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de horror, de assassinos, massa de cadáveres, mortos sem fim. Parece um retrato de Brasília, não? Tanta violência, tantos mortos, tanta corrupção, todas as nossas cidades. E um homem chegando nessa cidade e falando contra o seu pecado, não era tarefa fácil. Mas Deus chamou. E o que nós notamos que é o fato que Jonas fugiu, outras pessoas foram afetadas. Quando nós desobedecemos a Deus, não afeta somente a nossa vida, afeta a vida de outros. Nós notamos aqui nesta história de Jonas que a vida dos marinheiros, a vida dos outros passageiros, todos estavam em perigo por causa do pecado de um só homem. Já pensou? Faz-me lembrar a história lá em Juízes de Acã, quando Josué, não em Juízes, é só no livro de Josué, quando Josué venceu a grande batalha com a ajuda de Deus contra a cidade de Jericó. Todo mundo estava tão animado. Puxa, aqui foi fácil. Os muros caíram e nós entramos. Vamos continuar. Quando chegou a pequena cidade de Ai, capítulo 7 de Josué, nós notamos que o povo diz, olha, só manda 3 ou 4 mil, uma cidade pequena. Nós já ganhamos a vitória ontem contra Jericó, seria fácil hoje. E logo depois nós achamos na história os israelitas derrotados por esta pequena cidade de Ai. E quem foi o culpado? Era por causa de um só homem, Adão, que tomou das coisas condenadas. E o resultado é que Josué é um homem de Deus. Ele sofreu derrota. E todo o povo sofreu derrota. Por causa do pecado de um só. Oh, meus queridos irmãos, é uma coisa muito séria. Se você tem recebido uma chamada do Senhor para fazer algo para Ele, e você está fugindo, não somente afeta a sua vida, mas afeta a vida da igreja. Quando um membro da igreja peca, desobedece ao Senhor, afeta a vida toda da igreja. Nós notamos isso constantemente. E aqui, na história de Jonas, outras pessoas foram afetadas por causa do pecado dele. Quantas vezes notamos isso? E nós notamos então que Jonas foi lá nos fundos do navio, dormindo, sem preocupação. E os marinheiros chegaram e Jonas, acorda! Você está vendo a situação? Que contraste!
Chegou a ele o mestre do ambiente e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se! O fato é que muitas vezes nós, como crentes, estamos dormindo, não estamos enxergando a real situação no mundo. Tantos crentes dominam. Nós precisamos nos acordar, ver a realidade da situação, para que realmente nós possamos fazer algo para o Senhor, para ganhar almas para Cristo, para trabalhar na obra dele. O tempo passa, nós só temos uma vida, e aquilo que nós fazemos com essa vida, que vale para a eternidade. Levanta-te. Quantas vezes, meus irmãos, o mundo repreende a igreja pela sua inércia, o grito dos excluídos, milhões de crianças abandonadas, tantas pessoas viciadas em drogas. É lindo. E muitos são filhos de crentes. É tão triste. Não estamos criticando a situação hoje. As tentações para os nossos jovens e adolescentes é tão forte. Nós precisamos ver a situação, começar a se envolver para fazer algo, para combater o pecado que está reinando no mundo hoje. Está a hora de acordar. Está a hora para orar. É interessante aqui, o marinheiro disse: levanta-te e clama ao seu Deus. Um homem incrédulo, falando com o profeta do Senhor para acordar e para orar. Quantas vezes o mundo repreende a igreja porque não está exercendo seu papel no mundo que deve fazer. Rogai ao Senhor da seara. Vamos orar. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua grande seara. Acordar, orar e confessar. No fim, Jonas confessou, reconheceu o seu pecado. Versículo 9 que nós lemos: eu sei que é por minha causa que tudo isso tem acontecido, que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E ele estava fugindo da sua responsabilidade. A reação de Jonas é a reação de muita gente. Foi a reação de Moisés: quem sou eu? Manda outra pessoa. É a responsabilidade de outros, não sou responsável. Mas, meus queridos irmãos, Deus está chamando a gente para trabalhar para Ele, para assumir a nossa responsabilidade, para dar tudo de nós para esse mundo que está indo para uma situação trágica. Naturalmente, os perigos eram tão grandes para o jovem, e ele sentiu que é tão perigoso trabalhar, e ele estava fugindo. Mas tinha outra razão para que ele fugiu. Ele ficou perplexo, a perplexidade do profeta. Jonas estava pronto a ser um profeta para o seu próprio povo. Às vezes, eu estou pronto a trabalhar, mas tem que ser na minha igreja aqui, né? Ir para outro país, ir para o norte, para os índios. Ah, não.
E Jonas, então, estava pronto para ser um profeta para o seu próprio povo. Mas pregar para os gentios de jeito nenhum. O judeu não podia aceitar os gentios. Havia esta luta entre os judeus e os gentios. Para o judeu, o gentio era lixo. Não havia esperança de salvação para ele, aos olhos do judeu. Mas Deus já tinha falado com o pai da nação, com Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a possibilidade de salvação para as nações pagãs foi uma anátema para os judeus. E Jonas tinha que ser punido para chegar ao ponto que ele podia aceitar. E é interessante notar as consequências da fuga de Jonas. Uma vez que Jonas começou a fugir, interessante que as coisas começaram a encaixar direitinho. Porque ele desceu para Jope e por acaso naquele mesmo dia tinha um navio indo para Tarso. Então isso deve ser a vontade de Deus. Porque as circunstâncias estavam ajudando a gente. Então deve ser de Deus. Quantas pessoas usam circunstâncias como a orientação de Deus? E muitas vezes não é. É como a moça e o rapaz, né? Estavam namorando e depois separaram. E por acaso um dia a moça foi na praia e se encontrou com ele de novo. Puxa vida. Nem estava pensando nisso. Você deve ser as circunstâncias estão juntando a gente de novo. Cuidado. Pode ser, mas não pode ser. Muito cuidado com as consequências. E ele foge para Tarsis. Mas ele estava indo longe no caminho, longe de Deus, longe do plano de Deus para a sua vida. E o resultado foi que Jonas foi punido, ele foi jogado no mar, você conhece bem a história. Ele foi engolido por uma grande peixe. Mas, naquela hora, algo maravilhoso aconteceu. Parece que os marinheiros se converteram. Porque nós notamos em versículo 14 uma coisa tão interessante. Então clamaram, os marinheiros clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor! Eles começaram a orar. Homens, entrega-nos. Rogamos que te não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Versículo 16: Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Que coisa maravilhosa! Deus operou. Graças a Deus que apesar do nosso pecado, apesar do fato que muitas vezes nós fugimos da nossa responsabilidade com o Senhor e a sua obra, Deus ainda opera. E nesta história, os marinheiros foram levados a entregar a sua fé no Senhor Deus. E nós notamos então que Jonas então estava 3 dias, 3 noites no grande peixe. E Deus, de uma maneira maravilhosa, nós lemos aqui que, versículo 2,
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E a última coisa que nós notamos aqui, coisa maravilhosa, é que Jonas recebeu uma segunda oportunidade. Deus está dando uma segunda oportunidade. Pode ser a terceira oportunidade para você hoje à noite. Você já ouviu a voz de Deus chamando para a sua obra? Para fazer mais na sua igreja aqui? Ou para fazer para um outro país? Ou para ser um pastor de ovelhas? Para ser uma educadora cristã? Deus está chamando. Você já ouviu a sua chamada, mas você tem resistido. Graças a Deus, Deus é misericordioso. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. O que aconteceu com Jonas? Graças a Deus, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi para mim. Não mais para Tarsis, não mais fugir. Ele foi com todo tremor e temor. E ele foi lá, ele foi fiel, ele começou a pregar contra os pecados do povo. Que coisa maravilhosa aconteceu. Vocês estão vendo? Nós notamos lá que, o versículo 5 de capítulo 3, os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Um grande avivamento. Deus usou um homem que no fim foi fiel, obedeceu a voz de Deus e foi e pregou a mensagem de Deus. E o grande resultado foi um avivamento na cidade de Nínive. Quem sabe Deus está dando uma segunda oportunidade para você hoje. Porque Deus quer usar você para fazer algo maravilhoso para Ele. Eu não fui sempre obediente à visão de Deus. Eu me lembro quando eu era estudante, fazendo matemática e economia. Eu estava na universidade, muito envolvido na ABU. Eu era presidente da mocidade na minha igreja. Eu estava muito envolvido na obra do Senhor. E eu fui convidado para ir para um congresso missionário, que foi realizado num hotel. Eu nunca tinha entrado no hotel na minha vida. E eu, pobre estudante, e eu fui convidado para ir de graça. Alguns crentes mais idosos tinham separado dinheiro para convidar alguns estudantes para este congresso. Eu fui para o congresso, nunca esqueço até hoje. Deus falou comigo no congresso, me chamou para o Brasil, porque tinha um missionário, o velho McIntyre, que começou a igreja lá de Palmeiras, a igreja de Goiás, chegou em 1904, foi um dos pioneiros da ICEB. E eu vi através dele e outros
Eu me lembro no último culto do congresso, o pastor é um pastor anglicano, mas ele fez um apelo para aqueles que Deus estava chamando. Deus estava falando comigo, quebrantando meu coração, mas eu não levantei a mão. Eu não acreditava muito em levantar a mão, não. É simplesmente o meu orgulho. Hein? E sabe, meus irmãos, eu tenho que confessar que durante um ano eu lutava contra Deus. Até hoje foi o pior ano em toda a minha vida. Porque eu sabia que Deus estava me chamando e eu estava recusando. E é terrível estar nessa situação. Deus falando e a gente recusando. E só depois de um ano eu cheguei ao Senhor e disse: eu estou pronto a fazer o que tu queres, Senhor. Eis-me aqui. Envia minha vida. E eu gozei a paz maravilhosa. O Satanás tinha colocado tanta coisa errada na minha cabeça. Pessoas que vão para o seminário são santinhos, eu não sou assim. Satanás faz essas coisas. Coloca desculpa. Eu quero dizer que eu nunca me arrependo de ter recebido uma segunda chance e ter obedecido à palavra do Senhor. Eu quero fazer a pergunta: onde você está hoje? Agora. Você está fugindo de Deus? Eu quero crer que Deus está lhe dando uma segunda chance hoje à noite para obedecer à sua chamada. Qual é a sua resposta?